Então, eu queria dizer novamente aqui para todos vocês, muito boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. A gente está iniciando hoje a nossa maratona Quem Sou Eu? Essa maratona que a gente fez com muito carinho do lado de cá. Nós vamos ter 3 aulas que vão ajudar vocês a entender quem são vocês, tá? Nas aulas, a gente vai aprender, você vai aprender nas aulas quem é você com você mesmo, quem é você com as outras pessoas que convivem com você e quem é você nos seus negócios. Você só vai conseguir ter clareza e se dar bem na sua vida se você souber quem você é. Se você souber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. E como a gente já vem acompanhando vocês lá no grupo do Telegram, Ilimitados, se você ainda não está lá, depois peça o link para vocês entrar lá no grupo dos Ilimitados no Telegram. A gente identificou que seria interessante a gente fazer uma maratona de aulas só para tratar desse assunto, para que vocês possam conhecer melhor e assim ter melhores resultados em todas as áreas da vida, ok? Então, nós vamos ter aula hoje, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem é você quando você está se relacionando com outras pessoas. Amanhã, a Adriana, a nossa coach maravilhosa, ela vai dar a aula para falar sobre quem é você com você mesmo, como é que você se vê, como é que você como que você cuida de você, né? Você vai entender um pouquinho mais sobre o seu relacionamento dentro de você, junto com você mesmo, tá? E no sábado, a gente vai ter o Flávio e a Cláudia Santinon para falar um pouquinho sobre quem é você nos negócios. Quem é você na hora que você está lá exercendo a sua profissão, ok? Então, fiquem atentos, não saiam do grupo, tá? Porque é lá que a gente vai mandar o link para vocês participarem das aulas e também vai ser lá que você vai ter a gravação, se você não conseguir assistir a aula completa ou se acontecer alguma coisa com a sua internet aí, tá bom? Então, vamos começar nosso conteúdo de hoje? Como eu falei para vocês, o meu tema aqui é quem sou eu quando eu estou lidando com outras pessoas. No dia 1º de março, eu fiz uma aula falando um pouquinho em coisas que a gente precisa dar basta, né? Coisas que a gente precisa fazer. E uma das coisas que a gente precisa dizer basta é começar a olhar para como a gente ajuda as pessoas e às vezes a gente não percebe o quanto que a gente está se prejudicando nesse processo. Quem assistiu essa aula? Levanta a mãozinha para eu ver. Levanta a mãozinha para eu ver quem assistiu a aula. Se por acaso você não assistiu a aula, ela está lá no Telegram. Então você pode assistir ela, tá? Que ela ficou gravada e você pode assistir ela lá. Nessa aula, a gente conversou que muitas vezes quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente sai prejudicado, né? A gente falou quando a gente não consegue dizer não para as pessoas. A gente falou sobre o quanto que às vezes a gente carrega nas nossas costas os problemas de outras pessoas. A gente falou sobre noites perdidas de sono, que a gente às vezes tem, pensando no problema dos outros. Quando a gente para de fazer as nossas próprias tarefas, deixa de fazer as nossas próprias tarefas porque a gente está fazendo tarefas de outras pessoas, né? E a gente viu lá naquela aula que muitas vezes a gente se comporta desse jeito por causa da nossa criação, né? Então, talvez desde pequenininho a gente não podia olhar para a gente tinha que olhar para os irmãos, tinha que criar os irmãos, né? Às vezes a gente tinha que se sentir útil para receber atenção, para receber amor, para receber carinho. A gente queria agradar nossos pais, né? Então a gente viu lá naquela aula vários desses contextos. Mas se você não assistiu, depois você assiste lá, porque hoje é uma continuação daquele bate-papo, tá? Então, o fato é que nós somos seres humanos e nós vamos precisar da ajuda das pessoas e as pessoas vão precisar da nossa ajuda também. Ajudar é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então a gente precisa entender como que a gente pode prestar ajuda para as pessoas, mas ao mesmo tempo não deixar que isso nos prejudique de maneira pessoal
e nos nossos negócios, né? Então, nossa aula aqui hoje vai ser para se aprofundar um pouquinho mais nisso. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica, sou sexóloga clínica e educacional, sou mentora de alguns processos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, sistêmico, e eu uso na minha prática a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica, ela diz que quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente precisa seguir 5 regras para a gente conseguir ajudar sem se prejudicar. Então, a gente vai analisar essas 5 regras hoje, ok? Mas antes de a gente começar a analisar essas 5 regras, eu queria deixar muito claro para vocês o que significa, na realidade, ajudar, ok? Eu tenho aqui comigo um livro, e olha só o que ele diz a respeito da ajuda. Ajudar é uma arte, e como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda, portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado, daquilo que ergue a pessoa e que ajuda. Então, olha só, aqui deixou claro que ajudar, gente, é uma arte. Só que ninguém nasce artista. Como ele falou aqui, a arte de ajudar, ela precisa ser aprendida. E quando a gente fez a nossa aula lá no dia 1º de março, eu perguntei: vocês sabem quais são as regras que a gente precisa seguir para poder ajudar sem se prejudicar? E as pessoas não sabiam. Então, o meu papel aqui hoje, gente, é ensinar vocês. Ensinar essas regras e o que você precisa levar em conta na hora que você vai ajudar alguém. Porque se você ajudar alguém e sair prejudicado, isso vai prejudicar o seu emocional, isso pode prejudicar a tua saúde física, e isso vai impactar ou não nos negócios? O que vocês acham? Faz assim se você acha que vai impactar e faz assim se você acha que não vai impactar. Vai impactar, né? Então a gente precisa dar atenção a isso, e às vezes a gente pensa, mas gente, o que isso tem a ver com eu ter sucesso nas minhas vendas, no meu negócio? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E aí, conforme a gente for fazendo a aula aqui, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Antes de falar das 5 regras, eu também quero falar um pouquinho sobre alguns critérios. Atendendo as pessoas aqui no consultório, os clientes que eu recebo, eu comecei a ver alguns certos padrões, sabe? Que as pessoas repetem de maneira inconsciente, sem perceber. E que olhando isso aqui de fora, né, quando a pessoa me conta o seu problema e eu olhando de fora, fica muito claro para mim onde está o problema. Então, eu coloquei aqui esses critérios para falar para vocês antes das 5 regras, porque só esses critérios aqui já pode fazer vocês evitarem muita confusão. Muita confusão. Então, são 4 critérios. Eu vou falar sobre cada um deles. E aí, se você está com o seu papel e sua caneta na mão, é hora de você começar a anotar, tá? Vamos começar pelos 4 critérios. Primeiro. O primeiro critério, gente, é que quando a gente vai ajudar, a gente precisa tomar a atenção de entender se eu não vou sair prejudicado, se a pessoa não vai sair prejudicada e se a relação entre vocês dois não vai sair prejudicada. Então, repetindo aqui, para você que está anotando. Quando eu vou ajudar, eu preciso entender antes se a ajuda que eu vou dar não vai me prejudicar, não vai prejudicar a pessoa e nem vai prejudicar a nossa relação. Por quê, gente? Fala a verdade para mim. Não é raro eu escutar aqui, e talvez você já tenha ouvido isso também, ou já até talvez tenha acontecido com vocês, de você ir ajudar uma pessoa e arrumar confusão. Você sai de ruim. A relação entre os dois fica aquele climão entre você e a pessoa.
E aí você vai lá, na maior boa intenção, e o negócio dá ruim. Depois você até fica pensando, o que que eu fui fazer? Para que eu... Maldita hora que eu fui atrás da pessoa. Não é? Muitas ajudas, gente, muitas relações de ajuda têm esse desfecho. Onde ou eu que estou ajudando saio prejudicado, ou a pessoa que está recebendo ajuda, na verdade, não é ajuda nenhuma, ela mais prejudica. Ou, no meio desse intervalo, a amizade acaba. Tem gente que, às vezes, corta a relação, briga mesmo. Então, repetindo aqui, antes de você ir ajudar, você precisa entender com antecedência se a ajuda que você está dando não vai te prejudicar, prejudicar o ajudado, ou a relação de vocês duas vão ficar prejudicadas, tá? Porque o que eu mais vejo aqui comum, né? Você se empenha, você faz pela pessoa, a pessoa nem te agradece. Ou ela acha que o que você fez foi tua obrigação. Era tua obrigação fazer aquilo. Ou pior, a pessoa ainda fala assim: eu não te pedi, você fez o que você quis. E aí começa a dar os BO, né? Então, gente, sempre analisa, na hora de prestar ajuda para alguém, sempre analisa. Essa ajuda corre o risco de passar por cima desses três fatores? Eu vou sair prejudicado? Ela vai sair prejudicada? Ou a nossa relação vai ficar meia bamba? Se a gente perceber que existe esse risco, é melhor ficar quietinho no seu lugar. Ok? Então, esse é o primeiro critério. Vamos para o segundo critério? Segundo critério, gente, é que quem está numa posição de ajuda, quem vai ajudar, está numa posição melhor, ou pelo menos deveria estar, né? Ela está numa posição melhor para ajudar, né? Eu vou prestar ajuda para uma pessoa porque eu sei que eu estou numa condição melhor que ela. Então, o que que isso significa? Significa que eu corro mais risco na hora dessa ajuda. Às vezes as pessoas não param para pensar nisso. Vamos repetir? Na hora que eu vou ajudar uma pessoa, eu estou numa posição melhor que ela. Portanto, eu corro mais riscos na hora de prestar essa ajuda. Vamos dar um exemplo para ficar. Eu gosto muito de usar exemplos, gente. Sempre que eu conseguir usar um exemplo aqui, eu vou usar para ficar mais fácil a compreensão. Imagina uma pessoa se afogando no mar. O salva-vidas está lá para poder ajudar aquela pessoa que está se afogando no mar. Nesse momento, o salva-vidas que vai prestar ajuda, ele está numa posição melhor, não tá? Tá ou não tá? Tá. O salva-vidas está numa posição melhor. Mas se ele não tomar cuidado, ele entra no mar e aquela pessoa afoga ele junto com ela. Se ele não tomar cuidado, olha o risco que ele está tomando. Se ele não tomar cuidado, ela se afoga e leva ele junto com ela. Então, quando a gente vai ajudar, a gente precisa pensar nos riscos que a gente está correndo ao ajudar uma pessoa. Porque às vezes a gente não analisa esses riscos. E se você está indo ajudar, saiba, você está correndo mais riscos. E então você precisa se perguntar: como anda a sua segurança, por exemplo, já que você tem que se sentir seguro, não é isso? Se você está correndo risco, para você ajudar, você tem que estar seguro de que, ó, eu dou conta de fazer isso. Como que é a sua segurança na hora de você apresentar o seu projeto de saúde, por exemplo? Você vai segura? Quais são os riscos que você corre? Você corre o risco, por exemplo, de receber um não. Bem, você corre o risco da pessoa falar assim: ah, você está querendo vendedor, tudo tem lábio, você é mentirosa, isso daí não funciona. Você corre vários riscos e você precisa analisar isso antes, porque faz parte, né? Qual o risco que eu estou disposta a arriscar, né?
E o que que eu não estou disposto? Quando você vai ajudar uma pessoa, primeiro você precisa identificar quais são os riscos que você está correndo. Ficou claro, gente, isso para vocês? Ok. Vamos para o terceiro critério, então, agora? Terceiro critério. Para ajudar, você precisa ser competente para isso. Vou repetir. Para ajudar, você precisa ser competente para isso. Vamos a outro exemplo? Esses dias aqui na rua de casa, um motoqueiro sofreu um acidente. E acidente de moto, né, gente, é complicado, porque se é de carro, ainda tem uma certa proteção, mas moto, a pessoa cai e se estrambelha toda, né? Num momento como esse, se você tá ali passando na rua e você vê aquele motoqueiro daquele jeito, você vai lá, bota ele dentro do carro e fala: vamos pro hospital que eu te levo. Você faz isso, gente? Ó, tô vendo as cabecinhas assim, ó. Coloca no chat o que que você faz se isso acontece com você. Você tá passando na rua e você vê ali na hora que você tá passando, um motoqueiro sofre um acidente, tá lá caído no chão, sofrendo. O que que você faz? Chama o resgate, liga para ambulância, liga para polícia, chama socorro, chama o SAMU. Exato, gente. SAMU, você pega o seu celular e você pede socorro. E aí você chama quem? Ó, os bombeiros. Você chama alguém que é competente para tirar aquela pessoa do chão, para imobilizar aquela pessoa e levar ela para o hospital. Você é uma pessoa boa, você fica agoniada de ver o sofrimento da pessoa, mas você sabe que você não tem a competência para fazer aquilo ali naquele momento. Então você chama quem tem a competência para fazer aquilo. Então é a mesma coisa, gente. Quando a gente vai ajudar, a gente precisa entender que a gente precisa ser competente. E olha só que coisa, né? Todos nós aqui, nós somos profissionais da ajuda, né? Assim, todos nós, gente, somos profissionais da ajuda. Com o nosso trabalho, a gente ajuda a vida de alguém, né? Quando a gente, nosso servir, aquilo que a gente faz para se sentir útil, não é só para receber o salário ou o dinheiro. Com o nosso servir, com o nosso trabalho, a gente está ajudando a pessoa que está recebendo aquilo ali. A gente pode estar ajudando ela na casa dela, a gente pode estar ajudando ela na família, na saúde, a gente pode estar ajudando ela de várias formas. Então, a gente, se nós somos profissionais da ajuda, então nós precisamos prestar atenção nisso. Eu preciso me perguntar, eu sou competente para vir aqui e dar essa aula? Ó, a gente está aqui com 168 pessoas. Eu tenho competência para vir aqui e falar para essas 168 pessoas sobre esse tema? Entendeu? A gente tem que se perguntar. Quando eu vou lá oferecer o meu, o meu, o meu projeto de saúde, eu tenho competência para ir lá e explicar o que está acontecendo? Gente, a Timol, e eu vou falar da Timol aqui porque a grande maioria aqui é da Timol, né? A Timol, ela traz um treinamento para vocês absurdo, para vocês serem competentes e conseguirem fazer esse trabalho. Lá no Venda Sempre, que é a mentoria que a gente dá para pessoas que querem vender sempre, a gente tem um treinamento personalizado para vocês. Personalizado. E quando a gente gasta, né, investe o nosso tempo e a nossa energia em treinamentos para a gente se tornar competente, a gente obedece esse critério aqui. Porque a gente não tem como você entrar num treinamento e você sair do mesmo jeito que você entrou. Você aprende coisas lá. E quando você aprende uma coisa nova e você aplica, porque não adianta a gente só aprender e ficar aqui na mente, né? Mas quando você aprende e você aplica isso, o resultado vem. Inclusive, eu queria aproveitar aqui, que eu sei que tem alunos do Venda Sempre aqui, que eu quero dar um recado para todo mundo que é do Venda Sempre.
Gente, eu tenho um anúncio para fazer aqui, para todos que são do Venda Sempre. Então, gente, quem é do Venda Sempre aí, fica atento, porque eu vou falar o seguinte. No último mês, nós tivemos várias pessoas, foram 16 pessoas ao todo que se qualificaram porque avançaram no seu faturamento mensal, viu? Aumentou de faturamento por causa do nosso treinamento. E essas pessoas subiram de nível, vão trocar de grupos. Então, eu vou falar o nome delas aqui, tá? Vou falar o nome de todas e depois eu quero todo mundo batendo palma para elas, porque elas merecem, tá? Ó, atentos aí para vocês saberem, tá? Antônia Oliveira, Ruth Giuliani, Bruno Carvalho, Vanessa Nascimento, Patrícia Santos, Miriam Souza, Iolene Moreira, Maria Pinto, Rose Martins, Marilda Antunes, Sheila Aparecida, Luzeni Ferreira, Kelly Cristina do Nascimento e Maria Alice Correia. Ó, gente, salva de palmas aqui, ó. No último mês, essas pessoas aqui foram as que conseguiram evoluir. E por que, gente, que elas evoluíram? Porque elas estão se qualificando, né? Então, pensa bem, eu nunca fui vendedor, então preciso me qualificar para ser vendedor. Eu nunca fui líder de pessoas, eu nunca lidei com pessoas, então preciso me qualificar para ser líder dessas pessoas. Eu nunca mexi em rede social, nem sei como é que faz, gente. Então, preciso me qualificar para conseguir mexer nessas coisas, porque hoje em dia, gente, o mundo ele vai rodando, e se a gente não acompanhar as mudanças, a gente fica para trás. Então, esse critério, gente, é bem importante. Quanto você está investindo tempo para você se qualificar? Quem que você acha que se dá melhor numa entrevista de emprego, por exemplo? A pessoa que vai lá, olha a história da empresa, descobre quem são os donos, qual é a missão da empresa, o que que ela proporciona, quanto tempo ela está no mercado, o que que a pessoa, o que que aquela vaga, né? Quais são as funções daquela vaga? Ou aquela pessoa que vê o anúncio lá que está precisando e vai lá fazer a entrevista. O primeiro ou o segundo? O que que vocês acham? Faz assim, o primeiro ou o segundo? Quem que está mais qualificado? É isso aí. Aquele que se preparou tem mais chance de conseguir. Então, gente, na hora que a gente for ajudar, a gente precisa perceber se a gente é competente para isso. E ninguém nasce competente. A gente se torna competente. Então, a gente precisa investir nisso, né? O nosso tempo. Parar um tempinho para se preparar, né? Vamos para o quarto critério? Bora para o quarto critério? Esse critério é polêmico, mas é importante de falar para vocês. Esse critério é: você oferece ajuda quando é solicitada. Você oferece ajuda quando lhe é solicitado. Gente, quanta confusão e mágoa as pessoas arranjam porque não sabem diferenciar o que que é tomar a iniciativa e o que que é se intrometer na vida dos outros. Que tem a diferença entre essas duas coisas. Gente, eu vou ser bem direta com vocês, porque nós estamos entre adultos aqui, e eu sei que muita gente não tem coragem de falar para vocês, tratam vocês como criancinhas e não fala para vocês aquilo que vocês precisam ouvir. Eu vejo aqui vocês como adultos. Então eu vou falar. Muita gente aqui, e eu me incluo nisso, tá? Porque eu já fui essa pessoa. Mas muita gente usa o discurso de eu sou boa, eu sou generosa, eu gosto de tomar iniciativa para disfarçar, para mascarar desejos egoístas e arrogância que mora dentro da gente. E a gente vai precisar admitir isso.
Você quer ver uma coisa? Olha só a diferença entre uma coisa e outra. Vamos supor que você tem aí o seu projeto de saúde, você tem aqui essa água maravilhosa, você sabe os benefícios que ela tem, e você percebe que tem uma pessoa que você ama muito que está doente. E você sabe que se ela fizer uso dessa água aqui, pode ser que ela melhora. Então você vai lá e você fala o seguinte para a pessoa: Fulana, eu estou trabalhando com um projeto que é um projeto de saúde familiar. Você tem interesse? Você tomou a iniciativa. Até aí tá tudo bem. Agora, sabe o que às vezes acontece? Fulana, deixa eu te falar uma coisa. Eu percebi que você está com um problema assim, assim, assado, e eu tenho uma água aqui que vai te ajudar. Eu trouxe para você, porque eu tenho certeza que você tomar essa água aqui, você vai melhorar. Gente, vocês perceberam a sutil diferença entre uma abordagem e a outra? Porque no segundo caso, quando você vai lá e fala assim, olha, eu percebi que você está ruim, que você está mal de saúde, e eu trouxe essa água aqui que você vai melhorar se você tomar. Nessa abordagem, qual que é a mensagem oculta que você está passando para a pessoa? A mensagem oculta, talvez você nem tenha percebido, mas a mensagem oculta é: você não sabe cuidar da sua saúde. Eu sei cuidar melhor da sua saúde do que você. E eu vim aqui ensinar você a cuidar da sua saúde porque você não cuida. Essa é a mensagem por trás. E é por isso que às vezes a gente vai na maior boa intenção, porque a gente vai na maior boa intenção e a pessoa fecha a cara e às vezes fica emburrada com você por dias, porque você mandou uma mensagem oculta e você nem percebeu. Você não está tomando iniciativa se você faz isso do segundo caso. Você não está tomando iniciativa, você está se intrometendo na vida da pessoa. Quer ver uma outra coisa? A questão do egoísmo. Essa palavra é feia, né, gente? É forte. É forte. Fala, meu Deus, como assim? A Sheila tá falando que eu tô disfarçando desejo egoísta? Eu não sou egoísta. Mas vamos pensar só um pouquinho, gente. Eu quero ampliar a visão de vocês, porque eu percebi o quanto eu era egoísta e eu não sabia. Então, eu quero só abrir essa visão. Se para vocês fizer sentido, ok. Se não fizer, tá tudo bem também. Mas vê se faz sentido. Às vezes, você vê uma pessoa passando uma necessidade, um problema, uma dificuldade, e você fala: eu vou ter que ajudar essa pessoa, porque senão eu não vou conseguir dormir de noite, pensando no problema daquela pessoa. Olha, eu tô agoniada, eu tô me sentindo mal, eu tô com dor no estômago, eu tô com um bolo na garganta, eu tô com dor de cabeça só de pensar naquilo que aquela pessoa tá passando. Se eu não ajudar essa pessoa, eu não tenho a minha consciência tranquila. Eu não vou ter a minha consciência tranquila se eu não for ajudar. Então, gente, você está indo ajudar a pessoa porque ela está precisando, ou porque você quer dormir bem, ou porque você quer dormir com a consciência tranquila, ou porque você quer tirar a dor da garganta, ou porque você quer tirar aquela coisa ruim do seu estômago. Você está querendo se sentir bem. Você não consegue admitir que você vai ter que sentir um desconforto. Eu não consigo sentir esse desconforto, então eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar, porque senão eu não durmo essa noite. Você percebe como é um olhar mais abrangente? Faz sentido, gente, isso para vocês? Pois é. Então a gente precisa olhar. E se você está ouvindo isso e você está ficando desconfortável de ouvir, eu vou falar para você uma coisa. Quando fica desconfortável para a gente ouvir, é porque a gente estava realmente precisando ouvir aquilo. Sabe quando a gente vai no dentista, que ele vem com aquela maquininha infernal zzz, no dente da gente? E ele vai indo, você vai deixando, vai deixando. Na hora que toca na cara, assim,
você vê estrela, dói, né? O que que isso significa? A maquininha chegou bem no lugar que precisava tratar. E tratar aquilo lá dói, né? Então, é isso. Às vezes, quando a gente ouve alguma coisa que a gente fica desconfortável, ai, que coisa estranha isso. Tá mexendo naquele pontinho lá que a gente precisa realmente ajustar. Então, são os quatro critérios que a gente falou até agora, ok? 4 critérios. E a gente não está dizendo aqui, gente, que você não pode ajudar as pessoas, tá? Em nenhum momento a gente está falando isso. Se você ouvir isso de outros terapeutas, a gente não está dizendo que você não pode ajudar, muito pelo contrário. Ó, vou ler mais uma página aqui para vocês, aqui do livro. Olha só o que que diz aqui, ó. Nós, seres humanos, dependemos sobre todos os aspectos da ajuda dos outros. Só assim nós nos desenvolvemos. Ao mesmo tempo, nós também precisamos ajudar os outros. Aquele de quem não se necessita e aquele que não ajuda só definha. Então, essa aula não está dizendo que você não pode ajudar, mas a gente está vendo alguns critérios que você precisa analisar. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre as 5 regras. Mas antes, eu quero saber de vocês. Eu vou abrir oportunidade para 3 pessoas falarem rápido, tá, gente? Porque a gente tem bastante conteúdo aqui ainda. 3 comentários aqui, breves, sobre o que a gente já falou até agora. Pode ser uma pergunta, pode ser algo que você pensou, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Pode ser algo que você está passando aí. Vamos aproveitar, tá? Ó, vou chamar primeiro a Judélia, depois a Vanessa, ok? Primeiro a Judélia, depois a Vanessa. Comentários breves, tá, gente? Judélia primeiro, pode falar. Boa noite. Boa noite. Sheila, se eu tivesse assistido essa aula sua há uns 6 a 7 anos atrás, eu tinha evitado muito desconforto, porque tudo aí que você falou a respeito dos critérios em ajudar, eu pratiquei achando que era uma das melhores intenções e só me dei mal. Então, acredito Uhum, que depois dessa live aí, além de eu estar anotando, né, aqui tudo, eu estou uhum. gravando no meu celular e vou analisar novamente, porque eu vou me esforçar ao máximo para não cometer os mesmos erros. Muito obrigada. Que bom, Judélia. Fico muito feliz, viu? Não existe tempo ruim. O que passou, passou. Agora vai ser daqui para frente. Que bom que você está nessa aula aqui, para nunca mais passar pelo que você passou, né? Ó, seguindo a ordem aqui, vai ser a Vanessa, depois a Dilma. E aí a gente continua, tá, gente? Para a gente não passar do horário. Vamos lá, Vanessa. Oi, Sheilinha, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Então, eu peguei só o finalzinho do ponto 2, né? Mas depois eu vou assistir a aula gravada e vou pegar direitinho. Mas é Uhum, incrível como que se encaixa, né? Isso aí que você falou. Hoje mesmo eu passei uma situação na empresa, né? Na Timol, uma pessoa que eu ajudei, né? E, e não foi nada daquilo assim. Eu me arrependi e fiquei me sentindo mal por ter me arrependido de ter ajudado. É uma bola de neve, assim, é incrível, gente, é uhum, maravilhoso esse conhecimento aqui, tá? Mas eu uhum, quero perguntar assim, eu me sinto assim como você falou agora, né? Só que em outro trabalho que eu faço, eu me sinto mal por ver que a pessoa tem uma necessidade, mas eu não posso. Eu cheguei a essa conclusão e hoje eu respeito meus limites, eu não posso ajudar uhum. todos, mas as pessoas têm Exato. essa necessidade e elas falam para gente, né? Só que eu não posso Uhum. e eu me sinto mal quando eu conheço, eu me deparo com essas pessoas e eu sei que eu não posso, porque eu tenho meus limites. Como que a gente faz, Sim. então? Mas é exatamente isso que você falou, é colocar os limites e lidar com isso. Porque às vezes, olha, eu tô até lendo um livro
E ele fala muito sobre isso, sobre a gente querer ser perfeito demais e fazer tudo muito bem feito para todo mundo. Gente, você imagina o seguinte, lá no meu Instagram eu tenho 19 mil seguidores. Vocês avaliam quantos directs eu recebo por dia? Quantos pedidos de socorro e ajuda vêm? Às vezes eu não dou conta de ler tudo, mas tem alguns momentos que eu passo assim e eu vejo pessoas passando por coisas terríveis. Mas eu tenho a plena consciência de que eu só tenho 24 horas por dia e eu não consigo ajudar todo mundo. Então, é lógico que é desconfortável. É lógico que eu penso assim, poxa, eu tenho alguma coisa aqui que eu poderia talvez trazer para essa pessoa e essa pessoa nunca mais passar por isso. Mas eu não consigo dar conta de todo mundo. Então, qual foi o meio que eu consegui? Em vez de em 2 horas de atendimento eu estar com uma pessoa só, eu vou fazer uma mentoria onde 2 horas eu falo com 181 pessoas de uma vez só. É o máximo que eu posso fazer. Mais do que isso eu não posso. Porque senão eu vou estar ultrapassando um limite onde eu vou ficar até doente. E aí, em vez de ajudar 10, 20, 30, eu não vou ajudar mais ninguém. Porque eu não vou estar bem. Então, o que fazer é realmente colocar limite e entender que a gente é um ser humano normal, um ser humano imperfeito e que a gente só tem 24 horas por dia. E continuar sentindo assim, mesmo quando a gente reconhece os limites, né? A gente sente um pouquinho lá dentro, ainda é normal. Normal, você é ser humano. Seria estranho se você não o sentisse, Entendi. ok? Ok. Então, Sim. ótimo, imagina. Agora a Dilma, para depois a gente continuar. Boa noite a todos. Boa Agradeço a noite. oportunidade, viu, Sheila? É excelente a aula. Me identifiquei com muita coisa aqui. O primeiro ponto, né? É quando você quer ajudar e não avalia se aquilo vai te prejudicar, né? Uhum, E boa parte da minha vida eu vivi assim, mas passei por uma experiência muito assim, muito difícil mesmo nesse ano de 1922. Ficou bem marcado, entendeu? E realmente uhum, estragou um relacionamento de 25 anos. uhum. É, acontece mesmo, gente. Porque eu estava pensando apenas em ajudar e não avaliei o que isso podia acarretar para mim. Uhum, Então, eu não fiz sim. essa análise, né? Uhum, Se iria me prejudicar. Eu só pensei no outro lado. uhum. Então, eu tenho procurado colocar limites, sim, mas eu vejo que eu ainda preciso melhorar. Porque É, e recentemente, quando eu vi, Sheila, recentemente, uhum, quando eu vi, eu já estava ajudando uma outra pessoa assim. fazendo de novo. E, Sim, e parece que é mais assim, forte que nós, né? eu me compadeci da situação que está vivendo, situação de saúde, situação familiar, entendeu? E aí, quando eu Uhum, vi, eu estava com o combo mini assim, toma, leva, uhum, uhum, né? uhum. E É, não falei e assim, aí, Dilma? então eu falo assim, eu preciso melhorar muito já Então, melhorei bem, mas uhum, ainda tem, porque eu peguei há pouco tempo fazendo isso, entendeu? Toma, leva. sim. E isso vai acontecer, gente. Por quê? Porque a gente viveu uma vida inteira ajudando sem saber de nada disso. Então, para a gente mudar essa chavinha no nosso cérebro, demora um pouco, né? A gente está acostumado a fazer aquilo todo do mesmo jeito, né? Às vezes a gente nem percebe. É igual quando a gente vai de carro para algum lugar, às vezes a gente está tão acostumado a pegar aquilo lá que às vezes a gente nem percebe.
A gente fala, meu Deus, eu liguei o piloto automático e eu vim, eu nem prestei atenção nas ruas que eu passei, porque você já está acostumado a fazer aquilo ali sempre. Então, a partir de hoje, o meu convite para vocês é estarem atentos a essas coisas, que eu estou dando caminhos para vocês, para que quando vocês se verem na posição da ajuda, vocês lembrarem da Sheila falando aquilo e aquilo e aquilo. E aí isso vai aos poucos mudando o comportamento de vocês, tá bom? Obrigada, viu, Dilma, por você ter falado. Então vamos continuar aqui, gente. Agora que a gente falou desses critérios, que são critérios que eu observei em atendimento, agora a gente vai para o que diz aqui a abordagem sistêmica mesmo. As 5 regras. 5 regras que você não pode deixar de colocar na sua vida na hora de ajudar, ok? Vamos passar uma por uma, vá anotando aí. Primeira regra: dar apenas o que se tem e querer apenas o que se necessita. Vamos lá, de novo. Dar apenas o que se tem e querer apenas o que se necessita. O que isso significa, Sheila? Significa que antes de oferecer ajuda, a gente precisa se perguntar: eu tenho o que essa pessoa está precisando? Se eu der para essa pessoa aquilo que ela está precisando, vai faltar para mim ou para minha família? Eu estou tirando da minha família para dar para essa pessoa? Gente, infelizmente, tem gente aí ficando esgotada, estafada, estressada, porque estão dando para os outros aquilo que não tem. Ó, fala para mim, quanto tempo você já dispensou para algumas pessoas e tempo esse que você não tinha? Você acordou falando, meu Deus, eu tô atarefadíssima hoje. E aí você recebe aquela ligação. E em vez de você falar para a pessoa, fulana, você pegou um dia ruim. Não. Você fica ali, às vezes, no telefone com ela por horas, ouvindo o que ela tem para te falar. Ou você larga tudo que você tinha para fazer e vai lá pela pessoa. Você nem tinha esse tempo que você deu para ela. Dinheiro. Sabe o que eu já vi, gente? Se alguém viu também, levanta a mão para eu ver. Sabe o que eu já vi? Eu já vi gente indo pegar dinheiro emprestado no banco para poder ir emprestar o dinheiro para outra pessoa. Se aquela pessoa está precisando, eu não tenho dinheiro para emprestar. Então eu faço um empréstimo no banco e empresto. Vocês já viram isso acontecer, gente? Porque eu já vi. Você está dando aquilo que você não tem. E essa regra, ela também fala o seguinte: você também dá e espera dos outros aquilo que você precisa, não o que você quer. Porque, gente, às vezes a pessoa te pede uma coisa, mas ela te pede algo que ela quer e não o que ela precisa. Você quer ver um exemplo? Minha mãe está aqui na aula. Ela também é da Timol. E ela, uma vez, se ela está aqui, ela vai lembrar. Uma vez, lá na casa que ela mora até hoje, que eu morava lá na época, passava muito pedinte, sabe? O pessoal passava, apertava a campainha e pedia. E eu me lembro de um dia que uma pessoa pediu dinheiro e falou que precisava muito de dinheiro porque estava com fome, queria comprar alguma comida para comer porque estava com fome. E aí a minha mãe falou assim: olha, espera aí um pouquinho. E ela entrou lá dentro. Acho que o cara achou que ela ia pegar dinheiro, mas a minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe fez, gente, 2 lanches, sabe, com presunto e queijo? Aquele lanche gostoso. Fez um misto quente, dois misto quente para ele. Fez aquele copão de coca gelada com gelo para ele. E foi levar. Na hora que esse homem olhou a bandejinha dela com os pãozinhos de que, os misto quente e o copão, ele saiu xingando a minha mãe todinho no meio da rua. Ele precisava de comida? Ele queria dinheiro, entendeu?
Às vezes acontece coisa parecida com isso. Uma pessoa chega pedindo algo para você, mas ela chega pedindo aquilo que ela quer e não aquilo que ela realmente precisa. E aí a gente precisa começar a prestar atenção nisso. E se a gente estiver na posição do ajudado, de quem precisa da ajuda, também, viu, gente? A gente também tem que ter uma visão realista, que às vezes a gente quer coisas que a gente só quer, mas a gente, na verdade, não precisa daquilo. Então, qual que é aqui a lição? É aquele ditado lá, em vez de você dar o peixe, me ensina a pescar. É o que a pessoa necessita e não o que ela quer. Faz sentido essa regra para vocês? Levanta a mão para eu saber quem faz, se você acha que faz sentido. Legal. Muito bom. Então, agora vamos para a segunda regra. Regra número 2. A regra número 2 diz o seguinte: submeta-se à circunstância e somente interfira à medida que o ajudado permita. Repetindo, submeta-se à circunstância e somente interfira à medida que o ajudado permita. Sheila, o que isso significa? Basicamente, significam duas coisas. A primeira, se para você resolver um problema, vamos supor que tem um problema, para você é fácil resolver aquilo. Você olha para aquilo e você fala, gente, eu resolvo isso aqui em um piscar de olhos. Mas a outra pessoa não. Para outra pessoa é muito difícil resolver aquele problema. Por quê? Que para você é tão fácil e para outra pessoa é tão difícil? Porque as circunstâncias são diferentes. As circunstâncias são diferentes. E olha lá o que diz a regra. Vou repetir. Submeta-se à circunstância e somente interfira à medida que o ajudado permita. Então, você precisa analisar a circunstância. Não é porque é fácil para você que é fácil para outra pessoa. Ah, que fulano veio me pedir? Vê se pode uma coisa dessa, gente. Por que ele não resolve isso? Pois é, para você é tão simples, mas para ele talvez não seja. Sabe qual é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração em relação a isso aqui? Deixe o outro passar por dificuldades. Sheila, como assim? Como assim deixar as pessoas passar dificuldade? Sabe, gente, ó, muitas pessoas adultas hoje, elas estão ficando doentes fisicamente, emocionalmente. Sabe por quê? Porque foram poupadas de muitas dificuldades. Tem um autor que diz que vida é sofrimento. E, querendo ou não, a gente aprende com os desafios que passam na nossa vida. Só que aquelas pessoas que são poupadas por amor, né? É por amor que as pessoas fazem isso. Aqueles que são poupados de dificuldades, eles não criam anticorpos, eles não criam cascadura na pele, eles não criam recursos internos para lidar com as outras dificuldades que vão aparecer depois. Então, muitas vezes, quando você interfere, você tira da pessoa a oportunidade de ela se fortalecer com aquele problema para lidar com outro pior lá na frente. A pessoa era um treinamento para ela passar por aquilo ali. E às vezes a gente rouba a oportunidade da pessoa de aprender com aquilo ali e quando for lá na frente, ela não vai saber lidar com uma coisa que vai ser pior do que aquela. Sabe com o que acontece muito isso? Pais e filhos. Pais que mantêm os filhos numa bolha, esses filhos crescem, os pais morrem e esses filhos não sabem viver. Não sabem viver.
Eu atendi recentemente um jovem de 19 anos que tem medo de pegar ônibus. Então, vocês entendem como que passar por dificuldades e desafios nos ensinam muitas coisas? E a gente vê as pessoas passando por desafio e pensa assim, deixa eu lá ajudar. E aí você rouba a oportunidade da pessoa de crescer com aquilo para poder lidar com coisa pior lá na frente. Então a gente tem que começar a olhar para isso. A circunstância da pessoa é diferente da sua. E às vezes as escolhas que ela tomou na vida está fazendo ela colher algumas consequências. E você precisa deixar ela colher essas consequências, porque se você salvar ela dessas consequências, ela vai continuar tomando as decisões erradas. E pode ser que vai ter um momento que você não vai estar lá para ajudar ela. Eu tô vendo a cabecinha fazendo assim, ó. Porque é, né? Vamos para a terceira regra? Terceira regra é ver o ajudado como adulto, o considerando capaz e competente. Vou repetir. Ver o ajudado como adulto, o considerando capaz e competente. Sheila, o que significa ver o ajudado como adulto e considerar ele capaz e competente? Significa que quando você vai ajudar uma pessoa, as duas pessoas têm que estar numa posição igual, de igualdade. Quem pede e quem ajuda tem que ser adulto. Por exemplo, se você for dar ajuda para alguém, olhando para a pessoa assim, ai, coitadinho de fulano, ai, tadinha de ciclano. Automaticamente, gente, você está fazendo o que com aquela pessoa? Você está diminuindo a pessoa em tamanho e competência. Quando você chama ela de coitadinha, de tadinha de fulano. E quando você vai ajudar uma pessoa assim, facilmente se torna uma ajuda daquelas tipo mãe e filho. Quando a gente está com uma dosinha de uma pessoa, a vontade que dá é fazer o quê? Botar no colo, de tanta dó que eu tô daquela fulana. Você começa a tratar o outro como se ele fosse seu filho. Como se ele fosse criança. E isso não dá certo. Porque se a gente enxergar a pessoa como adulta, se a gente não ficar com dozinha, tadinho, se a gente enxergar aquela pessoa como adulta, como competente, além de a gente dar dignidade para ela, que às vezes a gente arranca a dignidade da pessoa achando que a pessoa é uma coitada na vida. Então, se a gente enxerga ela como adulta, além da gente dar dignidade para ela, a gente, na hora de ajudar, a gente coloca regra, a gente coloca limite, a gente coloca condição. Ah, Sheila, mas o que a pessoa vai pensar de mim? Ela vai achar que eu sou ruim, que eu sou rígida demais, que eu tenho um coração duro, que eu sou insensível. Como que eu vou ajudar com condição? Como que eu vou ajudar com limite? Pois é, se a pessoa vir e ela achar isso de você, isso mostra que ela está vindo mesmo numa posição infantil, onde ela acha que nesse acordo aí, ela só tem direito, ela não tem deveres, ela só tem direito, ela só tem que receber. Quem só recebe é criança. Adulto tem direito e dever. Então, se o adulto vem e você fala, olha, eu vou te ajudar, mas tem essa condição aqui, eu vou ajudar até aqui, daqui para frente é você. Você faz um combinado desse, a pessoa adulta fala, ok, tá tudo certo, vamos fazer assim. Acordo, feito. Agora, se a pessoa sair falando assim, ai, Maria Patrícia, olha, insensível, viu? Rosimeire, nunca mais peço ajuda para Rosimeire. Edna, nunca mais. Porque eu fui pedir ajuda e ela falou que me ajudava com condição assim, assim, assado. Ela tá mostrando que ela tá no infantil. E aí, nesse momento, você sabe que, então, eu vou ficar no meu lugar.
Porque senão a ajuda, eu vou me prejudicar. A pessoa não está vindo com responsabilidade para esse acordo. Ela só quer receber, ela só acha que ela tem direitos. E geralmente, gente, essa pessoa faz a mesma coisa lá dentro da família dela, viu? Nunca ela tá contente, nunca é suficiente. Pai e mãe faz tudo e ela acha que devia ter feito mais. Sai falando mal dos irmãos, sai falando mal de pai e mãe, que eu não recebi isso, que eu não recebi aquilo. E aí depois ela faz isso, fala mal deles e vai pedir para você. E se você disser não, porque ela tá nessa postura, ela vai sair falando mal de você também. E deixa ela falar. Faz sentido para vocês? Pois é. Vamos para então, agora, a quarta. Quarta regra. A quarta regra diz o seguinte: dar amor a cada um como é, mesmo que ele seja diferente de mim. Repetindo: dar amor a cada um como é, mesmo que ele seja diferente de mim. Sheila, o que isso significa? Significa ajudar sem julgar, gente. Ajudar sem pré-julgamentos. Julgamentos em relação ao tempo e ao jeito da pessoa. Existem pessoas que têm uma personalidade onde elas são rápidas, ativas. Vamos, 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 faz, acontece, rápido. Não perde tempo. Tem outras pessoas que já são calmas. Pra que pressa? Tudo no seu tempo, devagar. Aí a pessoa que tá com pressa fala: ah, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência, não. Ah, corre, corre, bora, bora, bora. E a pessoa que é calma fala: calma, por que você tá assim, estressado desse jeito? Quem que tá certo, quem que tá errado? O que é calmo vai falar que é o agitado que tá errado. E o agitado vai dizer que é o calmo que tá errado. Não existe certo ou errado. Existem naturezas diferentes. Cada um com seu temperamento, cada um com seu traço de caráter, cada um com a sua criação. E às vezes a gente não respeita essas pessoas. A gente não honra a maneira dessas pessoas viverem. Cada um tem o seu tempo. Deixa eu contar para vocês um estudo de caso que eu fiz na época que eu estudava. Uma cliente, ela foi até o consultório do terapeuta e falou o seguinte: olha, eu vim aqui porque eu tenho problemas com a minha mãe não presta, a minha mãe é narcisista, a minha mãe me feriu a vida toda, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Aí o terapeuta falou: pera, calma. Vamos começar. Antes de começar, deixa eu esclarecer uma coisa para você aqui. Aqui no meu consultório, a gente não fala mal de quem não está aqui para se defender. Sua mãe não está aqui. Então a gente não vai falar mal da sua mãe. Segundo, quem que está pagando a sua consulta? Aí ela disse: minha mãe. Aí ele falou assim: você acha certo a gente usar esse momento que você está aqui, que foi pago pela sua mãe, para falar mal dela? E aí ela falou assim: então eu vou embora. Se eu não posso falar, então eu vou embora. Aí ele falou assim: tudo bem, eu não vou prender você aqui. Deixa eu só te falar uma coisa antes. Se você não aprender a lidar com a sua mãe, se você não aprender a amar a sua mãe do jeito que ela é, você ainda vai ter muito problema na sua vida. E ela foi embora, bateu a porta. Pá! 1 ano se passou. Depois de 1 ano, o doutor tá lá esperando para atender o próximo cliente. Quem que entra? A mulher. 1 ano depois. Ela falou: você lembra de mim? Eu falei: lembro. Lembro de você. Aí ela falou assim: então, aquilo que você falou para mim aquele dia, eu fiquei com muita raiva. Eu xinguei você do pé à cabeça.
Mas aquilo que você falou para mim ficou na minha cabeça por um bom tempo. Por um bom tempo. E eu resolvi levantar a bandeira branca com a minha mãe. De lá para cá, a gente começou a ter um outro tipo de relacionamento. E a minha vida mudou drasticamente. Para melhor. Então, eu vim aqui hoje para você me falar o que eu preciso fazer agora com meu pai. E com a minha mãe eu já resolvi. Aí ele falou, então vamos resolver. E aí depois ele até brincou, né? Ele falou assim, agora tu vai pagar 2 consultas, porque a primeira deu certo, você viu, né? Tanto que você voltou, então tu vai pagar 2 consultas. Mas quanto tempo ela levou para resolver isso? 1 ano. Aí eu vou lá ajudar a pessoa e eu fico, cadê? Olha lá, eu fiz e olha lá a pessoa. Não tá nem aí. Não devia ter feito, porque olha lá a pessoa. Já devia ter resolvido aquilo. Mas é porque o tempo dela é um e o seu tempo é outro. E você tem que aprender a amar o que é diferente de você. E às vezes, gente, é dentro de casa, viu? Que às vezes a esposa é de um jeito e o marido é de outro. Ah, eu não tenho paciência, meu Deus do céu. Pois é, a gente tem que aprender a amar o diferente. Essa, gente, é a 4ª regra. Agora, a 5ª e última regra, tá? 5ª e última regra. Reconheça a realidade. Reconheça a realidade. Sheila, o que isso significa? Significa você se conectar com o presente. Muitas vezes, gente, quando a gente está passando em uma situação difícil, a gente faz uma coisa que a gente nem se dá conta, mas a gente faz. A gente fica indo lá para o passado. Ou a gente fica pensando no que vai acontecer lá no futuro. Só que a gente só consegue resolver situação difícil se a gente estiver conectado com o presente, no que está acontecendo agora. Então, a gente precisa reconhecer a realidade. Essa é a 5ª ordem. Reconheça a realidade. Não adianta você se desesperar. Você vai ter que ficar conectado no presente para conseguir resolver aquele problema. Tem uma história que conta que tinha dois companheiros numa cela de prisão esperando para serem degolados. Os 2 iriam morrer. Os 2 seriam degolados. E eles estavam, no dia da sua morte, jogando uma partida de xadrez. E aí o guarda chegou e falou para um deles, daqui 2 minutos você será o que vai ser degolado. Esse homem olhou, ouviu, olhou para o companheiro dele e falou, sua vez. Sabe por quê, gente? Porque tem coisas, às vezes, que não adianta você se desesperar. É difícil, é desafiador. Mas se você sair da realidade, se você sair do presente, você não consegue resolver seu problema, você não consegue ajudar outra pessoa a resolver o problema. Se você deixar a sua cabeça voar para o passado, ou se você deixar a sua cabeça ir para o futuro, ou você vai ficar depressivo, ou você vai ficar ansioso. E a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir entender mais sobre as nossas emoções. Autoconhecimento, gente. Por que lá no Venda Sempre, na mentoria que a gente tem com a Cláudia, eu, o Flávio e a Adriana, tanto eu quanto a Adriana falamos só sobre isso. Sobre autoconhecimento. Sobre você ter controle das suas emoções. Porque é importante. Senão a gente não consegue resolver. Então, gente, essas 5 regras, essas aqui são as 5, tá? Quando você leva em conta tudo isso que a gente conseguiu conversar aqui, você não vai se anular, você não vai anular a sua vida, nem as suas coisas, por causa dos outros. Você vai prestar ajuda, mas você vai saber dizer não quando precisar dizer não. Você vai saber botar limite quando precisar botar limite. Você não vai perder mais noite de sono. Você vai aprender a se colocar em primeiro lugar. Você e a sua família. Gente, não tem jeito. Se você internalizou a crença limitante de que se colocar em primeiro lugar é egoísmo, vai travar, viu, gente?
Egoísmo não é se colocar em primeiro lugar. Egoísmo é você só pensar em você. O que eu estou convidando vocês a fazerem aqui é ter o mesmo amor e zelo que você tem pelos outros por você mesmo também. E não só ficar pensando nas outras pessoas. E se você tem essa tendência de ser boazinha demais, bonzinho demais, salvadora demais, salvador demais, cuida dessa tendência, viu? Cuida dessa tendência. Porque isso pode te adoecer. E se você ficar doente, a primeira coisa que você vai parar de fazer é trabalhar. Porque a gente não consegue trabalhar doente. E se a gente trabalha doente, a gente morre. Porque o corpo não aguenta. Fez sentido, gente, para vocês isso? Deixa eu ver nosso tempo aqui. Ó, eu tenho tempo para ouvir uma pessoa. Levanta a mãozinha aí se tiver alguém que quer fazer, porque aí a gente vai fazer depois, a gente vai fazer um exercício prático. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha. Vou chamar alguém que eu não chamei ainda, tá? Maria Patrícia. Maria Patrícia, abre seu áudio. Levanta a sua mãozinha, Maria Patrícia. Você não chama... Você não... Não? Não vai dar certo, gente, Maria Patrícia. Então, quem quer falar? Ó, é Fátima? Eu não sei, tá Clá, 3040. É você, Fátima? Abre aí seu áudio para você falar. Oi, Aê. Sheila, Oi, boa noite. boa noite. Eu estou aqui, eu nem tinha percebido que você ia estar hoje com tanta coisa que eu estava fazendo hoje. E chega, me deu vontade de chorar, porque, Chora, pode chorar, bota para fora. porque o que está me acontecendo, tá, chega, eu estou adoecendo. Sério, Adoece mesmo, gente. Adoece. eu estou fazendo tudo errado. E parece não, foi. Foi Deus que fez com que eu assistisse e parasse nesse momento tão maravilhoso, e o que eu estou passando não é fácil, não estou conseguindo fazer nada, não estou. E tudo que você citou aí, eu estou passando muitas coisas. E eu fiquei assim, eu estava aqui pensando, olhando e observando a minha vida. Uhum. Eu percebi que o nosso Criador, ele está cuidando de mim, e eu tenho que Com perceber certeza. isso. É muito difícil, às vezes as meninas aí ficam, né, desabafando, falando, aí eu fico, sabe, assim, gente, parece que a maioria da gente que é mãe, né, que é Uhum. esposa, que é tudo, não é fácil. Eu quero colocar em prática, eu tenho que parar, eu tenho que cuidar de mim, eu não estou cuidando de mim. Dá até para perceber que eu não estou bem. É. Sabe, Obrigada, é Fátima, né? É Fátima, Cláudia né? Ou é Cláudio? Cláudia Cláudio. de Fátima. Uhum. Cláudio de Fátima. Cláudio de Fátima, minha família diz assim, ó, saco vazio não para em pé. Uhum. Eu falo para os meus clientes assim, ó, copo vazio não mata a sede de ninguém. Se a gente não cuidar da gente, se a gente não controlar essa coisa que às vezes é mais forte do que a gente fala que não vai fazer, a gente vai lá e faz. Mesmo sabendo que se a gente fizer, a gente vai prejudicar. Mas a gente vai lá e faz. São aulas como essas aqui que fazem boom na nossa cabeça, sabe?
que faz a gente pensar assim, meu Deus, eu não tinha parado para pensar nisso, há quanto tempo eu não olho para mim? Há quanto tempo eu vejo o outro como importante e eu não me vejo como importante? Então é para dar uma chacoalhada, gente, porque lembra que eu falei no começo da aula? Quem é você com as outras pessoas? Quem é você? Se você não prestar atenção em como você está agindo com as outras pessoas e como elas estão influenciando os seus comportamentos, isso vai mexer na sua vida todinha. E o profissional vai ser uma delas. E sabe o que eu vejo hoje nos atendimentos? Casamento desfeito por problemas financeiros, problemas com os filhos por causa de problemas financeiros. Até na espiritualidade de muitas pessoas mexe quando a pessoa está com problemas financeiros. Então, eu preciso estar bem para eu poder trabalhar e para eu poder trazer o dinheiro e o sustento para minha família. Só que se eu fico só olhando para os outros como importante, eu não cuido de mim. E aí eu fico doente. E aí eu não consigo trabalhar. E aí eu passo por problema financeiro. Aí eu começo a ter problema no meu casamento, eu começo a ter problema no... Olha que emaranhado. Então, essa aula de hoje aqui foi feita para todos vocês. E se para você, Cláudia de Fátima, falou com você e você falou era exatamente isso que eu estava precisando ouvir, igual eu vi colocar aqui no chat, recebe isso, internaliza isso. A gente vai fazer um exercício prático agora para vocês colocarem para fora tudo isso e deixar dentro só isso que vocês aprenderam, para daqui para frente vocês ajustarem algumas coisas que precisa ajustar para parar de viver assim, se anulando por causa dos outros. Obrigada por você ter falado, viu? Ah, Sheila, só uma coisinha só. Pode falar. O meu filho mais velho, né? Aí a gente foi resolver umas coisas de outro filho, né? E aí ele pegou e falou um monte de coisas para mim, sabe? Me fez eu pensar. E eu fiquei assim, eu não pude nem falar nada, porque eu senti que eu não estava certa, né? E aí eu fiquei calada e algumas coisas eu falei, mas aí aquilo ficou martelando, você nem imagina. Sabe aquela Eu coisa imagino, horrível, horrível. eu imagino. E aí eu peguei e falei assim, aí eu pensei, conversando com Deus hoje, eu falei, meu Deus, o que eu faço? É porque eu tenho um filho problemático aí, ele é doente, e que você me Então, falou aí, é que eu fico querendo tomar de conta, sabe, dele, e o meu filho fica só no meu Cláudia, pé falando ó, que eu não devo deixa eu ser te falar assim. uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, Cláudia. Isso é amor. Isso é amor. O nome disso é amor. Só que tem uma coisa que a gente precisa saber fazer. A gente precisa diferenciar aquilo que é amor saudável e aquilo que é amor doentio. O amor saudável nos deixa leve, nos deixa em paz. O amor doentio nos deixa pesada, nos deixa triste, tira a nossa paz. Então, continua consumindo nossos conteúdos aqui, que isso vai ajudar bastante você, tá? A gente vai fazer um Com exercício certeza. agora para você tirar de dentro de você tudo isso, tá bom? Ó, não saiam da aula, porque a gente vai fazer agora esse exercício, tá? Ó, vocês já ouviram? Ó, na verdade, eu vou fazer a pergunta diferente. Quem aqui nunca ouviu falar sobre EFT? Levanta a mão para eu ver. EFT. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão para eu saber. Ah, tem bastante gente já. Já vi que tem bastante gente que não sabe o que é. Tá bom. Pode baixar as mãozinhas já que eu já entendi. Beleza. EFT, gente, é uma abordagem terapêutica para a gente conseguir ressignificar algumas coisas na nossa vida. Ela consiste em você usar as pontas dos seus dedos, nos pontos de acupuntura. Acupuntura vocês conhecem? Acupuntura conhece, né? Então você coloca aquela agulhinha assim em vários pontos. São pontos específicos
para ajudar o nosso corpo. Então, o exercício que a gente vai fazer hoje é como se fosse essa acupuntura. Só que a gente vai fazer com as pontas dos nossos dedos, ok? A gente vai estimular esses pontos com as pontas dos nossos dedos. E junto com isso, a gente vai falar algumas frases, porque o nosso cérebro, ele escuta o comando e obedece. Sabe quando você tá lá na cama, naquela preguiça e tal, aí você fala, ai, deixa eu levantar. Aí você levanta. Seu cérebro ouve o comando da sua voz, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é isso. A gente vai estimular os pontos da acupuntura e vai falar algumas frases para a gente aprender a reverter essa situação, de ficar ajudando os outros, se intrometendo às vezes na vida dos outros, sem perceber. A gente vai fazer esse exercício para a gente parar com isso, ok? Vou explicar para vocês quais são os pontos. Eu vou fazer junto com vocês, vocês vão fazer junto comigo, mas agora só para vocês saberem quais são os pontos, tá? O primeiro ponto tá bem aqui, ó. Sabe essa linha que você, essa primeira linha que você tem na mão? Aqui, ó. Na lateral. Na lateral. Você vai bater uma mão na outra aqui, ó. Ó. Lateral com lateral. Isso. Lateral com lateral. Parte de fora da mão, ó. Tem a parte aqui do dedão, a parte do dedinho. Vai usar a parte do dedinho aqui. Esse é um ponto, ok? Outro ponto. Bem aqui no cucurute, como diz a minha família. Aqui da cabeça, ó. Na moleira. Ó. Na moleira. Batidinhas na moleira, ok? Isso. Outro ponto é aqui, ó. Em cima da sobrancelha, ó. Em cima da sobrancelha. Isso. Outro ponto, embaixo dos olhos. Sabe esse ossinho que tem aqui embaixo dos olhos? Esse ossinho aqui debaixo dos olhos. Muito bem. Outro ponto é aqui nas têmporas, ó. Tá vendo? Isso, exato. Outro ponto, sabe que esse pedacinho aqui, como que é o nome disso? Esqueci o nome disso aqui, que fica no busto da gente, bem aqui no meio, no arco do cupido? Aqui, ó. Isso. O outro ponto é aqui, ó, embaixo da boca, nesse buraquinho entre a sua boca e o queixo. Isso. O outro ponto é aqui, ó. Tá vendo que você tem o seu ossinho aqui? Esse ossinho que você tem aqui, a saboneteira, um pouquinho só para baixo da saboneteira, ó. Isso, muito bem. E o último ponto é aqui, ó, embaixo do sovaco, na altura do seu seio. Ok? Gente, cada um desses pontos são pontos da acupuntura, tá? A gente vai estimular com essas batidinhas. Então, vocês prestem atenção em mim, que eu vou fazer e vocês vão fazer também. Eu vou falar as palavras e eu quero que vocês mentalmente vão repetindo comigo essas palavras, tá bom? Não precisa repetir em voz alta, mas fala dentro da sua cabeça, você fala junto comigo o que eu vou falar, tá bom? Combinado? Vamos começar então? Ó, primeiro de tudo, fica numa posição confortável. Fazer aquela respiração bem funda. Sabe aquela respiração do ai ai? Ai, ai. Isso. Vamos começar? Vamos lá. Mesmo que eu tenha me permitido chegar a esse ponto, eu me amo
e me aceito profunda e completamente como eu sou. Mesmo que eu tenha me permitido acabar com o meu emocional por causa dos problemas dos outros, eu me amo e me aceito profundamente, completamente como eu sou. Mesmo que eu insista, depois dessa aula, continuar fora do meu lugar, cuidando dos problemas dos outros, eu me amo e me aceito profunda e completamente como eu sou. Ó, cabeça. Ah, eu pego demais a responsabilidade dos outros. Eu sou intrometida demais. Eu julgo muito. Ó, eu quero mudar o jeito das pessoas o tempo todo. Eu não suporto que certas coisas aconteçam e eu fico irritada o tempo todo. Ó, embaixo do olho. Eu sou crítica demais. Eu fico o tempo todo olhando se as pessoas fizeram certo, fizeram errado. Eu sou preocupada demais, eu fico estressada demais. Têmporas. Ah, eu tô avaliando tudo, o tempo todo. Eu acabo pegando a responsabilidade dos outros para mim, porque eu julgo que elas não vão dar conta. Ó, eu pego responsabilidades que não são minhas, porque eu acho que eles demoram demais para resolver as coisas. Eu pego responsabilidades para mim porque eu acho que só eu sei fazer direito. Ó, eu pego responsabilidade dos outros porque eu tenho dó delas. Eu me sinto numa posição melhor, numa condição melhor, eu me sinto superior. Ai, como eu tô ficando insuportável. Ai, eu acho que eu sou Mulher Maravilha, eu acho que eu sou super-homem. Tô cansada, eu quero mudar tudo isso. Eu tô esgotada, física e emocionalmente. Eu tô chorando o tempo todo, eu fico depressiva e ansiosa. Tá doido, é muita coisa para uma pessoa só. Se eu continuar desse jeito, eu vou adoecer. Ó, se eu não cuidar da minha vida e da minha saúde mais para frente, eu vou tornar um peso para as outras pessoas. Eu não quero isso. Cabeça, eu tô pensando em mudar tudo isso, porque eu tô no meu limite. Eu preciso aprender a ter mais paciência. Eu não tenho paciência com as pessoas, eu não tenho paciência com moleza, eu não tenho paciência para ouvir ninguém, eu não consigo segurar minha língua. Ai, como eu tô chata. Coitado de quem convive comigo. A mão. Eu vou mudar tudo isso. E eu me perdoo por ser desse jeito. Muito obrigado. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Muito obrigado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Muito obrigado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Respira fundo. E aí, gente, essa foi a primeira rodada. Como é que tá aí? Eu tô vendo aqui, ó, tem gente chorando, tem gente com sono, tem gente que deu uma moleza, tem gente que tá rindo, se acabando de rir, não é?
Viu aí como que cada um reage de um jeito? Às vezes, falar essas palavras e reconhecer esse tipo de comportamento na gente é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente precisa botar para fora. Primeiro passo para a gente mudar é reconhecer como que a gente é. Reconhecer o que a gente precisa fazer de diferente. Então, essa primeira rodada foi para nos assentar no lugar, reconhecer que a gente não está fazendo do jeito que devia ser e que conviver com a gente é difícil demais. Mas a gente está preparado para mudar tudo isso, não está? Não está preparado? Então, vamos fazer a segunda rodada, uma rodada positiva agora? Vamos lá, para nossa segunda e última rodada. Mesma coisa, tá? Vamos lá, ó. Respira. Vamos lá. Mesmo que eu tenha me permitido me envolver demais nos problemas dos outros, eu me amo e me aceito profunda e completamente como eu sou. Mesmo que eu tenha ocupado lugares, funções e tarefas que não são minhas, eu me amo completamente como eu sou. Mesmo que eu seja intrometida demais, eu me amo profunda e completamente como eu sou. Cabeça agora, ó. Eu escolho a partir de hoje deixar sair de mim esse desejo de ajudar os outros que nem sequer pediram minha ajuda. Eu escolho liberar o julgamento que eu faço das pessoas. Ó, testa. Eu escolho liberar a vontade de fazer tarefas que não são minhas. Eu escolho olhar para as minhas responsabilidades, porque eu devo isso para mim e para minha família. Ó, embaixo dos olhos. Eu escolho priorizar as minhas coisas. Eu escolho parar de julgar as pessoas como se elas fossem incompetentes. Templas. Eu escolho parar de achar que se não for eu, ninguém vai fazer. Eu escolho parar de achar que do meu jeito as coisas são melhores. Que só eu enxergo o que ninguém vê. Ó, aqui agora, ó. Eu escolho ficar na minha e cuidar das minhas coisas. Eu libero e deixo sair de mim esse medo de ser julgada e abandonada pelas pessoas se eu não fizer o que elas querem. Ó, queixo. Eu escolho ficar em paz e ser eu mesma. Eu escolho usar o meu tempo, recurso e energia com o que é importante para mim e que beneficia a minha família. Ó, aqui agora. Eu escolho parar de me preocupar com o mundo todo. E eu agradeço o meu corpo e a minha mente por me proteger das minhas dores. Mas agora eu escolho me proteger com autoconhecimento e com amor próprio. Aqui embaixo agora, ó. Eu escolho fortalecer a minha autoestima. Eu escolho me considerar importante. Eu escolho dar com mais amor. Respira fundo. Fecha os olhos. Muito obrigada. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Respira. Muito obrigada. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Última vez. Muito obrigada. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Ai, ai. Muito bem. Parabéns. Todo mundo que fez o exercício.
Esse exercício você pode fazer aí na sua casa, quantas vezes você quiser. Se chama EFT. É uma técnica terapêutica muito boa. Alivia dores, tensões e ajuda a gente a ressignificar comportamentos, pensamentos que às vezes a gente tem, tá? Então, olha, a gente tem aqui mais 10 minutinhos. Então, eu vou abrir agora para vocês falarem como foi essa aula para vocês, tá? A gente chegou no fim. Quem quiser se pronunciar, dizer alguma coisa, eu vou usar esses últimos 10 minutinhos aqui para a gente poder fazer isso, tá bom? Vamos lá. Vou começar com a Judélia. Essa aula para mim, Sheila, foi. As palavras que eu posso dizer é: você me ajudou a eu me enxergar, a eu ver meus erros, mas saber que eu tenho competência de mudar isso. Isso é muito importante. Esse exercício eu me senti muito leve, muito tranquila, confiante. E eu pude observar aí que a Fátima, a Cláudia de Fátima, está passando por situação difícil, mas não é só ela. O mundo inteiro está assim. O mundo inteiro, tá? O Verdade. mundo inteiro. Romanos 8:22 fala que o mundo inteiro está gemendo, né? Não é só ela. Agora, nós devemos muito agradecer ao nosso Deus por ter pessoas como você, que têm disposição, carinho, de ensinar a gente a nos ajudar a gente mesmo e outros. Porque eu pude enxergar os meus erros e vou me esforçar, vou fazer o máximo para não repeti-los. Que bom, Ju. Eu não sei se você pode me responder agora, mas nas minhas anotações, na regra número 3, quando você disse que vê o ajudado como adulto, o considerando capaz e competente. Você citou aqui que é importante a gente saber colocar regra, limite e condição. Em uma oportunidade que você puder, se não puder agora, para dar oportunidade a outros ou comentar, eu gostaria que você especificasse para mim, numa condição de um filho menor, como a gente colocaria regra, limite e condição. Por favor. Ah, tá. Tá bom? Olha, eu tenho inclusive aqui uma anotação que eu fiz naquele livro que eu estava te falando, que fala sobre isso, viu, Ju? Eu vou ler para você, porque eu acho que isso já vai clarear mais a sua mente em relação a isso, tá? Certo. Ó, diz o seguinte aqui, ó. Os filhos podem esperar quase tudo dos pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo para os filhos. E é assim mesmo, né? Sim. Os pais eles querem fazer tudo pelos filhos, né? Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos é que os pais atendem às suas necessidades. Entretanto, isso está em ordem quando os filhos são pequenos. Olha isso aqui. Isso está em ordem quando os filhos são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites nos filhos, com os quais vão entrar em atrito. Seriam esses pais menos amorosos? Seriam esses pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem dos seus filhos algo que os prepara para a vida? Muitos filhos ficam com raiva quando são colocados limites, porque eles querem ser dependentes. Contudo, justamente porque os pais desiludem as suas expectativas, os filhos se libertam da dependência e agem por própria responsabilidade. Então, o que esse trecho aqui deixou muito claro? Quando os filhos são pequenos, os pais dão tudo para os filhos. À medida que os filhos vão avançando a idade, vai entrando na adolescência, vai ficando adulto,
Os pais têm que restringir, dar menos, né? Os filhos não vão gostar, não. Vão ficar doido. Que negócio é esse? Mas é esse atrito que vai fazer esse filho crescer. O que a gente vê hoje? Os filhos, conforme vão crescendo, vai ficando mais confortável a vida deles, em vez de ficar mais desconfortável. A cama vira cama de casal, não é? Vai ficando mais velho, em vez de a casa ficar mais desconfortável, vai ficando mais confortável. A televisão vai para o quarto. E aí deveria ser o contrário. Quanto mais os filhos vão crescendo, mais limite os pais precisam dar. Mais desconfortável a casa precisa ficar. Porque aí a pessoa vai pensar assim, opa, no seio da minha mãe eu não consigo mais mamar. Eu vou ter que procurar meu rumo. E ele fica com raiva. Mas depois ele vê os benefícios. Então é mais ou menos assim, Ju. Obrigada, Sheila. Por nada. Agora, ó, na ordem aqui, Juraci. Boa noite a todos. Então, Boa noite. maravilhosa essa live. E eu pude fazer uma reflexão muito grande de tudo aquilo que eu fiz. Não estou vendo as coisas negativas que eu fiz, né? Que eu tenho que ter esse olhar também. Mas como você falou, quando a gente vai ajudar alguém, né? Um exemplo muito rápido, na pandemia, eu ajudei uma pessoa para não pegar a van, para que ela pudesse, já que ela tem uma pessoa com dificuldade em casa e tal, então eu ajudei essa pessoa levando para banco, levando para mercado, para que não pegasse van ou ônibus. E depois que passou aquela fase difícil, essa pessoa ficou zangada comigo, né? Zangada não, ficou indiferente, porque eu não vi mais necessidade de ajudá-la. Então, a gente realmente tem que impor limites, porque a gente acaba as pessoas sugando você. De repente, eu estou fazendo E isso. suga de canudinho. Sim, ela te suga. Tá vendo? Por não estar zangada, porque antes me levava no banco, porque antes me levava ali ou aqui. Então, realmente, a gente precisa aprender, porque ela suga tanto que você acaba não tendo tempo para você, não é? Então, é Sim. muito bom quando a gente sabe impor limites e realmente ver quando a pessoa precisa realmente, quando nós precisamos dar de nós, né, para ajudar, porque é muito bom, né, você poder ajudar alguém. Mas a gente realmente precisa. E assim, Sim. essa live de hoje me ajudou bastante a ver bastante pontos onde eu preciso melhorar, tanto positivo quanto negativo. Obrigada, Que Sheila. bom. Que bom, Ju. Que bom. A gente tem que olhar para isso mesmo, gente. Tem que botar limite. Sabe por quê? Porque no primeiro momento a pessoa fica super agradecida. Depois de um tempo, se não é colocado limite, a pessoa começa a ver aquilo como se fosse a sua obrigação. E aí, quando você para de fazer, a pessoa se ressente. Então, precisa haver limite. Ó, anotem essa frase que eu vou falar agora no papel de vocês. Anota, porque isso aqui vocês deviam colar na geladeira. Pra vocês nunca esquecerem. Quem dá demais estraga a relação. Quem dá demais estraga a relação. Tudo na vida, gente, é equilíbrio. A gente tem uma tendência de uma pessoa pedir a nossa mão e a gente querer dar o braço, a perna, a cabeça, tudo. É fato. A gente precisa ter um pouquinho de cautela, porque quem dá demais estraga a relação. Que bom, Ju, que você ouviu a aula hoje e vai conseguir fazer os seus ajustes, viu? Obrigada por você ter falado. Agora, a Vaneide. Quero primeiro agradecer, né, a você pela essa matéria, agradecer pelo menos a muita gente, né, a Cláudia, a Timon, né, porque vem nos dando, assim, a oportunidade da gente aprender, né, em tanto sentido, né, porque hoje nós vivemos num mundo que as pessoas estão vivendo numa zona de conforto, numa zona de conveniência, e que aproveita, né? Porque a bondade do ser humano é ter uma lei, né? A gente tem a obrigação de ser bom. Só que nós vivemos num mundo que as pessoas fazem de besta, faz a gente de besta. E esses ensinamentos aqui nos ajudam, né, a pôr limite. A gente tem, igual você falou, se colocar
em primeiro lugar, não é egoísmo. Mas egoísmo é só você pensar em você. Então, tem gente que, às vezes, tira as forças da gente cuidar de nós mesmos. Então, obrigada e agradecer a Timol por colocar vocês para nos ajudar. Uhum, Obrigada sim. mesmo. Nós, imagina, você faz parte disso. Todos vocês que estão aqui, vocês só estão tendo essa oportunidade de fazer ajuste na vida de vocês porque vocês disseram sim para essa aula, para essa maratona que a gente preparou. Porque se a gente tivesse feito tudo isso e você não tivesse aqui, tinha passado. Então a gente fez a nossa parte, vocês estão fazendo a de vocês, viu? Então eu também agradeço a disposição de vocês de terem vindo até aqui, viu? Muito obrigada. Agora, para finalizar, vou chamar a Luzmar. Pode abrir seu áudio, Lu? Tá aberto? Tá ouvindo? Tá sim, pode falar. Bom, primeira coisa é gratidão. Gratidão porque a minha vida tem transformado ao longo desses meses, desde que eu entrei na Timol há 6 meses atrás. Eu hoje não sou mais a mesma pessoa. E essa aula de hoje tem um diferencial muito grande, porque ela me esclareceu que para ajudar pessoas, eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter os equipamentos adequados, como você disse lá naquele exemplo do acidentado. Então, muitas das vezes, a boa vontade, o amor, a boa intenção não resolve. Se você não tiver com o equipamento adequado para ajudar a pessoa e se você não tiver preparada, porque muitas das vezes você tem o equipamento e não tem o preparo. Outras vezes você tem o preparo e não tem o equipamento. Então, o que vocês estão nos dando é essa engrenagem. O que vocês estão nos preparando é para estarmos prontos para usar essa engrenagem, termos essas ferramentas, estarmos prontos para isso. E essa ferramenta de hoje, eu só tenho a te agradecer, foi muito boa. Agora, fazer um pedido. Que bom. Põe esse PDF no grupo para gente, porque as frases eu não consegui escrever. Eu conseguiria escrever a localidade, mas as frases não. E gratidão, Eu vou ver Sheila. se eu consigo desenvolver. Imagina, você merece. Eu vou ver se eu consigo desenvolver esse PDF, tá? Porque as minhas anotações, gente, eu sou do papel assim, ó. E aí eu faço tudo nas minhas anotações aqui. Mas se eu conseguir desenvolver o PDF, eu coloco lá para vocês, tá? No grupo. Pode deixar. Tá bom? Obrigada, Então, viu, Lu? só tenho a agradecer. Que bom. Ó, gente, mais 2 minutinhos para a última falar. Solange. Abre sua câmera e seu áudio, por favor. Boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, Sheila, eu queria gratidão primeiro, né, pela aula. Suas aulas são maravilhosas. Eu não sou da Obrigada. Timol ainda, mas eu trabalho com outros tipos de vendas. E eu entrei no grupo justamente para isso, né? Porque o lado emocional influi muito, né, na área profissional, no Conta meu demais. caso também. Conta E muito. no meu caso, a minha questão algumas questões com um filho também, né? Porque os filhos crescem e não querem ouvir não, né? Querem ouvir sempre sim, quando você diz não, eles se revoltam. Mas a minha questão maior é quando o filho cresce, que os pais não aceitam que o filho cresceu e quer, né? Tem a escolha de seguir sua própria vida, né? Tanto profissionalmente, emocionalmente, não aceita que o filho cresceu, casou, construiu uma família, né? Tem uma outra família também e quer que viva em função só deles, mesmo sendo casado. Eu tenho essa dificuldade. Tá. Isso daria uma aula inteira, porque tem muita coisa para falar a respeito disso. Eu vou tentar resumir o máximo aqui, e talvez você vai ficar pensativa e vai pensar, meu Deus, mas eu quero mais. Mas a gente não vai conseguir falar tudo. Mas assim, Eu entendo.
que é importante de falar, tá, Solange? Os filhos, eles são como flechas na mão de um arqueiro. O arqueiro pega a flecha e ó, para ir lá longe, né? Sim, sim, Infelizmente, por causa de algum problema, às vezes de carência dos pais, por causa da criação dos pais, eles pegam a sim. flecha, em vez de eles mirar lá longe, eles miram no pé, que é para ficar do ladinho, né? E no meu E o caso, eu sou filho se filha vê, única, eles não têm outro. o filho se vê preso ali ao pai e à Sim, mãe. É importante exatamente. dizer que os filhos, e aí no seu caso ainda que você é filha única, Uhum, os filhos têm sim a responsabilidade de ajudar o pai e a mãe quando esses estão passando por dificuldades e não têm condições de gerenciar a sua própria vida. sim, Isso acontece quando os nossos pais são idosos ou quando nossos pais são doentes e quando uhum, eles não têm ninguém para cuidar. Porque às sim, vezes um cuida do outro, né? Às vezes, né, se é, são casados, o marido ajuda a sim, esposa ajuda o marido. Então, sim, quando o negócio está de um jeito que não, eles não têm mais condição de gerenciar a própria vida, os filhos têm a responsabilidade de fazer isso. Mas aham, muitas vezes acontece que eles não chegaram ainda nesse ponto. Talvez eles já exatamente. até sejam um pouco mais idosos, mas eles não são incapacitados e ainda conseguem gerenciar a vida, conseguem tomar Sim, decisões, tá com a mente sim, boa, tá com o corpo relativamente bom. Aí exatamente. o que que acontece nesse caso? Limite que os filhos vão precisar botar nos pais. O que geralmente a gente espera é que os pais cortem o cordão para o filho se sentir autorizado de ir para a vida. Mas às Sim, vezes isso não acontece. E aí quem tem que cortar esse cordão é o filho, é a filha, como no seu caso é você. sim, uhum, Muitas vezes isso é muito difícil de fazer porque a gente tem medo de desagradar os nossos pais. sim, E a de gente ofender, acha isso, e a gente acha magoar, que a gente precisa fazer por eles, já que eles fizeram tanto por nós a vida toda. Então, exatamente. dizer e cortar esse cordão umbilical e falar, eu vou tomar distância de vocês porque eu preciso cuidar da minha vida, vai Sim, trazer uma sensação de culpa. Tem sim, gente que não sabe lidar com sensação de culpa e não consegue desagradar o pai e a mãe. A pessoa que vive nessa situação vai viver a vida inteira em função do pai e da mãe e muitas vezes só vai cuidar da própria vida depois que os pais morrem. é. Nesse meio tempo, Eu, às vezes nesse meio tempo já acabou o casamento, já os filhos já estão crescidos, você nem participou da criação dos filhos, acontece um monte de coisa nesse meio tempo. eu tive uma Então, depressão profunda quando meu filho era criança por causa disso. Eu quase não então, acompanhei o crescimento dele com 4 anos de idade em diante. Eu fiquei 5 anos pois numa é. cama com depressão. Então, dois pontos aí, Solange, que você vai precisar trabalhar, e não é do dia para a noite, e na maioria das vezes é num processo terapêutico, tá? Hum. Cortar você mesmo o cordão umbilical e lidar com a desaprovação dos seus pais. Já está Lidar com a acontecendo. culpa, lidar com a culpa de dizer, eu não vou olhar para isso, eles ficarem chateados com você e você ir para sua vida sabendo disso. Uhum, Não é fácil, é desafiador. Mas, desafiador. infelizmente, às vezes é o que a gente precisa fazer. E vai doer porque é É. contra a ordem. Na ordem, Uhum, o pai e a mãe falam assim: olha, nós somos idosos, mas a gente já viveu a nossa vida, agora é a sua vez, eu te autorizo a ir para a vida. A gente é grande, a gente dá conta da gente e você vive a sua vida. Isso sim, seria o natural. é, Mas às vezes isso não acontece. Então, é. aí tem que ser o inverso. E aí, no É, inverso, quando a gente tem que fazer esse movimento, vai ser com é, culpa. Mas na culpa a gente cresce. eu já fiz alguns trabalhos terapêuticos e eu já estou tentando colocar isso em prática com meu filho, né? Uhum. Isso. Direcionar ele para seguir o caminho dele, entendeu? Uhum. Uhum. Justamente para que ele não passe o que eu estou passando, que Isso. pare em mim, né? Uhum. Para que eu Basta em consiga, você. né? Que eu consiga tratar, né? Resolver com os meus pais e que isso não Uhum. passe para o meu filho. Sim. Aí agora, no Justamente momento, por isso eu tô aqui também. é,
E aí, no momento em que você realmente perceber que eles não dão conta mais, aí é o momento de Sim, você, talvez, mudar toda a é. sua rotina para poder ajudar. Agora, enquanto Como isso não agora, acontece, é, você precisa levar isso em consideração. sim, a minha mãe está passando por um problema de saúde, ela caiu, né, e quebrou o osso do fêmur. E Hum, depois de 50 dias foi que os médicos descobriram que realmente estava quebrado. Provavelmente vai ser cirúrgico. Só que uhum, assim, eu estou dividindo agora as obrigações com meu pai, porque a vida inteira eu sempre tomei exato. conta de tudo e ele não queria fazer nada, era tudo eu. E o Uhum, meu pai é mais velho, mas ele está em boas condições mentais, ele tem uma saúde melhor que eu, porque ele não sente nada, ele não tem depressão, não tem nenhum problema de saúde, apesar da uhum. idade avançada, ele tem uma ótima saúde e ele tem condições de me ajudar. Então, eu já estou trabalhando isso, sabe? Eu estou É. dividindo com ele, para Na nós dois sistêmica, cuidarmos. na sistêmica, a gente fala que quem veio antes é maior, É, é grande e é forte. sim, Quem vem depois justamente, é menor, é pequeno e é sim, fraco. Então, quem justamente por chegou causa primeiro na vida da sua mãe? Seu pai. foi o meu Ele é pai. maior, ele é grande, ele é forte. É, Depois vem você. Então, você vai isso, precisar ajudar a sua mãe, porque ela está com sim, problema de saúde grave, né? sim, grave, é. De locomoção, Sim, é ela bem tá complicadinho. praticamente acamada. Isso. Tá no Você vai andador e precisar depois que ajudar. operar vai ficar na cama. É, Você vai precisar ajudar por um tempo. Mas você vai ajudar aqui, ó, do seu lugar. Porque se você sim, vier para cá, se você vier para é, cá, vai ser pesado para você. Então você vai ajudar sim, daqui e de lá o seu pai é que vai fazer a parte dele, porque ele é mais forte que é, você sim, e apesar de ele ser idoso, ele tende, você não pode tirar a dignidade dele. sim. Às vezes a gente fala E é assim, isso não, que a minha mãe quer. eu vou Ela quer lá que eu porque passe meu na pai não dá frente. conta. Meu pai não dá É, conta de fazer isso. exatamente. A gente tira a dignidade do nosso pai. Sim. Não, nosso pai cuidou da nossa mãe até a gente nascer. Ou a gente É, eu fiz nasceu isso no a dia. vida inteira. Pois é. Então, é isso, Solange. Assim, os pontos principais são esses. Você já está num bom caminho, você já tem isso. A Sim. única coisa que talvez eu veja aí que você precisa pensar é que, às vezes, a gente pensa que a gente vai fazer isso, vai ser tudo bem, vai ser tudo mil maravilhas e a gente Não, vai se sentir bem. E não é não vai. fácil. Às vezes eu preciso fazer isso, mas eu me sinto pesada. Nem sempre eu É. consigo me sentir leve. Às vezes eu me sinto Mas, assim, meio culpada, sabe? Assim, mas eu tento trabalhar isso em mim, porque eu sei que eu estou fazendo certo. E justamente por causa da sua aula da sistêmica, quando uhum, você falou isso da hierarquia, né? Eu vi que eu uhum, estava ocupando o lugar de filha da minha mãe, de mãe da minha mãe e de esposa da minha mãe. marido da sua mãe. Marido, Exato. de marido da minha mãe, aliás, né? Marido da Uhum, minha mãe. Eu isso, falei o contrário. isso. Aí eu vi que estava É. tudo errado. Aí eu comecei a já trabalhar A isso fazer depois os da passos. sistêmica. Isso. Sim, Continua nesse movimento que vai ser bom. No tá bom. desconforto, mas vai, tá? Obrigada, Sheila. Gente, nós Obrigada, não viu? temos, imagina que isso. Nós não temos mais tempo para a gente continuar, mas então eu vou finalizar a aula dizendo para vocês que o trabalho sistêmico, da abordagem sistêmica, é um trabalho que ele age na vida da gente aos poucos, sabe? Então a gente escuta o que a gente escutou hoje aqui, a gente fica pensativo, a gente fica com aquilo na cabeça por um tempo. Aos poucos aquilo vai fazendo sentido para a gente vai aplicando e aí a gente vai vendo diferença na nossa vida. É aos poucos, mas é poderoso, é poderoso. Se você gostou da aula de hoje, eu vou pedir para você ir lá no nosso grupo do Telegram, que é o grupo dos ilimitados. Vai lá no nosso grupo do Telegram. Faz um vídeo, faz uma mensagem, fala como que foi essa primeira aula, para que as pessoas possam assistir a gravação, quem não pôde estar aqui hoje. Porque esse é um conteúdo, gente, que pode salvar a vida das pessoas. E a gente quer ajudar, não é? Então, uma ajuda da maneira correta que a gente pode fazer, né? Divulgar aquilo que é bom, tá bom? Amanhã, a gente vai ter aula de novo, às 8 horas, com a Adriana. Aí ela vai falar com vocês sobre quem sou eu? Comigo mesmo. Quem sou eu? Comigo mesmo. Como eu lido comigo? Porque hoje a gente falou sobre lidar com os outros, né?
como que os outros influenciam a nossa vida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre lidar com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, como está a nossa autoconfiança, como está a nossa autoestima, como que está internamente, ok? Às 20 horas, 8 horas da noite, tá bom? Do mesmo jeito que foi hoje, vai ser amanhã. Quem não conseguir assistir, porque vai ter compromisso, a aula vai ficar gravada e vai ficar disponível, tá bom? Então não precisa se preocupar, porque se você não conseguir assistir ao vivo, vai dar certo para você assistir depois. Tá certo, gente? Deixa eu falar, vamos tirar uma fotinho? O que vocês acham da gente tirar uma foto? Produção, fala para mim aí se dá pra gente tirar uma foto. Deixa a produção falar se dá pra gente tirar a foto. Boa, então, ó, todo mundo vai fazer uma pose bem bonita, para sair bonito e cheiroso na foto. Bota os cabelos pro jogo, os homens fazem aquela pose de galã. E vamos lá, todo mundo, estátua, não mandem mensagem no chat para não ficar ruim. Fica estátua para dar tempo de tirar foto de todo mundo. Vamos lá. Continua, gente, que tem muitas telas. Foi? Foi. Aê! Muito bem, gente. Ó, obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora, tá? Ó, um beijo para vocês, boa noite, bom descanso e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.